Boa noite. Boa noite. Bom, querido público, já temos aqui várias pessoas nos assistindo. Que bom. Acabei de receber uma comunicação do StreamYard dizendo que eles estão com dificuldades em transmitir pelo YouTube. Vou tentar aqui ver o que pode estar acontecendo. Vocês tenham um pouco de paciência, porque... Oh, meu Deus do céu. Vamos infelizmente ter hoje uma veiculação mais limitada pelo canal do Petariado pelo YouTube. Problemas técnicos que fogem ao nosso controle, Hamilton, infelizmente. Tá bom, Mas vamos começar com alegria. Hoje é o 4 de março, praticamente estamos iniciando o mês dedicado às mulheres, não é? E, Hamilton, antes de chamar a nossa convidada, Lilian Rocha, eu quero fazer uma homenagem às mulheres, lendo um poema escrito pelo Rubens Jardim, que, bom, quem não conhece o Rubens Jardim é um tipo de poeta que dedicou uma boa parte da sua vida a pesquisar as mulheres poetas, e ele publicou, né, um livro maravilhoso chamado As Mulheres Poetas na Literatura Brasileira. E, para mim, esse poema dele, é claro, é a visão de um homem sobre as mulheres, mas eu acho que enaltece a mulher de uma forma brilhante. Chama-se Homenagem às Mulheres. Toda mulher é uma viagem ao desconhecido, igual poesia avessa ao verso e à trucagem. Mulher é iniciação do dia, promessa, surpresa, miragem. De nada adiantam mapas, guias, cenas ensaiadas ou pilhagens. Controverso ser. Mulher é via de mão única, abismo, moagem. É também risco. Este é o Rubens Jardim. Começamos bem, né? Começamos bem com o Rubens Jardim. Essas mulheres queridas. Quer falar alguma coisa, Hamilton? Não, eu só acho que é um momento, assim, uma escolha maravilhosa da Lilian Rocha, nesse mês dedicado às mulheres, né? E a Lilian Rocha é uma poeta com uma tradição já, não só do movimento negro, mas na literatura mesmo. Uma pessoa múltipla, com várias experiências, como a gente vai conhecer, e que eu acho que engrandece, né, o nosso programa e traduz uma homenagem bastante grande a todas as mulheres a partir da sua presença no nosso programa. Vamos chamá-la, né? Mas antes de chamar a Lilian, eu quero ler, porque quando eu li o livro dela, Rochedos Também Choram, né, a epígrafe me chamou muita atenção, porque eu falei, nossa, essa é a própria Lilian Rocha. Eu vou ler, então, a dedicatória que ela faz no livro dela, Rochedos Também Choram. Aliás, um título muito feliz. Exatamente. A dedicatória é a todas as mulheres que não têm medo de mostrarem as suas fragilidades, por mais que a sociedade exija que sejam fortes, resilientes e resistentes. Para mim, essa é a própria Lilian Rocha. Vamos lá, cadê a Lilian Rocha? Olá, Lilian. Vem aí, Lilian, volte aqui para o nosso palco. Oi, Lilian. Boa noite. Boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite para ser entrevistado aqui em nosso programa. Lilian. Que nos ouvem. Lilian, vamos começar então. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Lilian, o Brasil é um país enorme, né? E muitas vezes a gente tem dificuldade de circular a literatura nas diversas regiões. E o canal, ele circula nas várias regiões do país, né? Então, a gente gostaria que você se apresentasse um pouco, né? Quem que é a poeta Lilian Rocha e quais como é que surge essa poeta, né? As suas influências primeiras, as suas motivações, a sua herança cultural,
né? Você é muito forte já em toda a sua poesia, você homenageia a ancestralidade negra, né? E eu acho que essa é uma marca muito forte em você. Fala um pouco sobre a Lília Rocha. Eu quero começar lendo um poema, se tu me permite. Opa, é por aí. Então, eu vou ler Voz, que é no Índio de Tranças, que diz assim: Voz, nasci prematura, tinha pressa, os sons da vida clamavam pela minha presença. Serena e observadora, cresci, a música e a poesia permeando em tudo. Ainda tímida, voz baixa, o tempo passa, a voz fortalece, personifica, vira atitude, identidade. Agora sou voz pulsante, grito d'alma, sussurro da minha verdade. A voz que alimenta e sacia a minha fome de justiça e liberdade. Essa é a Lilian Rocha, nascida numa família aqui em Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, filha caçula, tinha mais 2 irmãos, mais velhos, diferentes de 6 e 4 anos de mim. Então, quando eu cheguei na minha família, meus irmãos já estavam quase em idade escolar, né? E quando eu me conheci por gente, os meus irmãos já estavam na escola, né? E os meus pais gostavam muito de ler. Meu pai, apesar de ter feito até o ensino médio, né? Ele era uma pessoa que sempre tinha na cabeceira de 2 a 3 livros. A minha mãe, apesar de ter estudado só até a 5ª série, ela gostava muito de ler, lia romances, gostava de ler revistas, e em função de eu ser a mais caçula, então, os livros dos meus irmãos, dos meus pais, eu era uma ávida por literatura, eu lia tudo que tinha em casa, tudo que caía nas minhas mãos, e o pai trazia sempre gibis. A gente começou com a questão dos gibis. Ele chegava do trabalho, a gente ia correndo para o portão da nossa casa, quando a gente morava na época na Medianeira, para pegar as revistas, gibis, histórias em quadrinhos que o pai trazia, né? Depois foi, é claro, os livros infantis, depois eu fui lendo os livros dos meus irmãos, eu fui lendo os livros dos meus pais. Quando não tinha mais livros em casa, eu disse para minha mãe: mãe, tem uma biblioteca no centro da cidade de Porto Alegre, que era a biblioteca do SESI, e eu gostaria que vocês me levassem até lá, porque eu quero ter mais livros. E eu me lembro que a carteirinha dessa biblioteca do SESI, a foto era a minha foto do jardim de infância, né? E essa questão muito presente, tanto a literatura quanto a música, na minha casa era muito forte, né? Meus pais adoravam música, gostavam de dançar. A minha mãe ouvia muito rádio, tanto que as primeiras noções que eu tenho de sons, eu já tenho uns 3 anos de idade, eu ficava debaixo da mesa da cozinha, ouvindo a minha mãe lavando a louça, o som da torneira, né, caindo a água na louça, e os sons do rádio. E aquilo sempre me motivava. Então, desde pequena, eu gostava de escrever pequenas frases, pequenos textos, né? E eu tive, como pequena, assim, a oportunidade de ter uma literatura bem diversa, né? Ler de tudo um pouco, em função de ter irmãos mais velhos e ter mais literaturas para adultos e adolescentes em casa. Então, eu fui a criança que, desde muito cedo, eu tinha livros em casa e poderia, assim, ter um universo maior. Tanto que, com 10, 12 anos, mais ou menos, a minha irmã, que tinha diferença de 6 anos, minha, já tem uns 16 ou 18 anos, o pai comprou para ela um livro que era da Agatha Christie, Expresso Oriente, o assassinato do Expresso Oriente, da Agatha Christie, e caiu na minha mão aquele livro um dia. Eu li ele um dia e eu disse assim: eu sei fazer isso. E eu comecei a escrever contos de suspense, já que eu tinha um amor por uma máquina de escrever, que meu pai... Olivetti, né? Olivetti, com aquelas teclas prateadas, era uma coisa assim de louca. Eu olhava para aquilo, chegava da escola, eu escrevia sempre num caderninho espiral, e depois eu transcrevia para a máquina de escrever. Aquilo era assim, quando eu me dei conta que o mundo da criação, o quanto era significativo para mim, né? Eu sempre fui uma criança muito observadora, muito curiosa, eu ficava quieta, observando as situações do cotidiano, como é que eram as pessoas, como é que se passava a questão da natureza, por que tinha as estrelas, o que acontecia depois da chuva. Então, aquilo
eu passava para o papel, né? Desde muito cedo, muito criança. E por ser a mais moça, eu li desde os tradicionais, né? Monteiro Lobato, Menino Dedo Verde, depois passa para aquelas questões todas dos romances, né? Do romantismo, e depois vem toda a questão aí Jorge Amado, aí depois, mais tarde, com outras Clarice Lispector, e aí foi indo. Até Kafka eu li quando eu tinha muito, era Metamorfose, eu li quando eu era muito pequena ainda. Depois fui reler para poder compreender melhor. Mas o que caía na minha mão, que eram os livros dos meus irmãos, que quando eu tinha 10, 12 anos já tinham em torno de 16, 18 anos, né? Então eram outros livros, outro universo, e eu usufruía disso, né? Então eu tive uma oportunidade desde muito cedo de ter uma biblioteca bem vasta, assim. Eu posso dizer que eu li muita coisa que eu adorava, né? E tive pais que me proporcionaram, não só, às vezes, não comprando os livros, mas podendo me levar a bibliotecas, né? E é importante dizer também, dentro desse contexto familiar, aqui em Porto Alegre, as pessoas às vezes acham assim que não tem a população negra, né? E tem em torno de 18% a 20% da população negra. E aqui em Porto Alegre existe o clube mais antigo social negro do Brasil, que data de 1872. Eu digo isso por quê? Porque dentro desse clube eu conheci toda uma relação importante das questões da negritude, né? Os meus pais sempre diziam assim, Lilian, é importante que você saiba a sua origem, que você é descendente de reis e de rainhas, jamais de escravizados, né? E dentro desse clube, então, me deu essa perspectiva de perceber o quanto era importante essa cultura, o quanto era importante conhecer a nossa história, né? E buscar referências com relação a isso. Então, eu posso dizer que, graças aos meus pais, eu tive uma infância muito rica em termos de conhecer, de ter acesso ao livro, né? Os meus pais sempre diziam que a minha mãe, principalmente, dizia assim, que ela não tinha estudado muito, mas o que ela ia deixar para os filhos era a educação, né? Então, todos nós, eu e meus irmãos, sempre nos empenhamos muito na questão, na nossa educação, buscando sempre melhorias, né? E isso é um legado muito importante que meus pais deram. O pai gostava de ler um jornal que tinha aqui em Porto Alegre, que era enorme. Ele abria e ficava praticamente quase todas as 2 folhas em cima de uma mesa, assim, né, que era o Correio do Povo, né? E isso vendo, porque é importante dizer isso, quando tu vê os teus pais lendo, teus irmãos lendo, tu traz essa vontade de saber o que está acontecendo ali, o que está te fornecendo ali aquela informação, né? E é importante dizer que eu comecei a escrever muito cedo, né, como eu falei, contos de suspense, mas no ensino médio ali, um professor uma vez pediu que eu fizesse uma redação e eu fiz em versos. Ele olhou e disse assim, pô, mas como tu escreve bem em versos, por que tu não continua por esse gênero? E durante o meu ensino médio eu ganhei alguns prêmios na escola onde eu frequentava. Eu me lembro que eu ganhei um livro do Mário Quintana como prêmio, que era A Vaca e o Hieroglifo, né? Que foi meu prêmio de, acho que foi 2º lugar naquela época em poesia no ensino médio da Escola Santos Dumont aqui em Porto Alegre, né? E eu continuei. Só que assim, como eu conhecia todo o cânone, né? Depois eu fui para farmácia, né? Me formei em farmácia, eu sou farmacêutica, sou analista clínica, trabalhei durante muito tempo nessa área, mas eu fiz, depois que eu me formei, um curso de extensão na Universidade Unicinos, Vale dos Sinos, aqui no Rio Grande do Sul, que era um curso de africanidades, que era ligado a um projeto, ligado a uma instituição que se chama SECUNE, Centro Ecumênico de Cultura Negra. E lá existia uma cadeira que era literatura negra. Eu me lembro que, quando eu cheguei nessa disciplina, eu conheci inúmeros escritores e escritoras que eu nunca tinha ouvido falar. Eu, que era uma voraz, né? Tinha lido praticamente assim, tudo que se podia imaginar. E daí que eu tomei conhecimento da Maria Firmina dos Reis, da Carolina Maria de Jesus. Isso foi em torno dos anos 90, final dos anos 90, mais ou menos, né? Luiz Gama, Solano Trindade, Oliveira Silveira, que eu conheci o quanto pequena, mas eu não sabia que ele era poeta, eu o conhecia como ativista, né?
Conceição Evaristo, uma gama, Elisa Lucinda, uma gama de escritores assim que eu nunca tinha tido noção que existiam, né? Então foi fundamental para me nortear um pouco mais com relação a essa questão poética, né? Eu sempre gostei de Carlos. Lilian, e a Maria Helena Vargas da Silveira também, né? Quer dizer, você que é uma referência na literatura negra, né? Helena do Sul, que aliás é a sua homenageada hoje, né? Sim, também nesse momento eu a conheci também a história dela, né? Sim. Não, fala um pouquinho dela Bom, por que eu escolhi primeiramente a Maria Helena Vargas da Silveira, né? A gente pode dizer que é a primeira escritora negra do Rio Grande do Sul a ser reconhecida, né? Uma mulher que nasceu em 1940 na cidade de Pelotas, no sul aqui do nosso estado, e que se formou como professora, como pedagoga, escreveu 9 livros, romances, contos, crônicas, poemas, e que durante muito tempo foi esquecida, né? Ela tinha toda essa visão como professora e, ao mesmo tempo, na época que ela era aluna, o que acontecia com os alunos negros, né? Nas escolas. E ela traz no seu primeiro romance, que se chama É Fogo, trazendo essa questão da importância de se perceber os acontecimentos junto a esses alunos negros em escolas, né? Em algum momento até do seu romance ela coloca que ela era professora, né? A personagem, né? Professora, se deslocou para ir conversar em algum momento na secretaria, e uma pessoa que estava atendendo não a encaminhou para a sala de professores, a encaminhou para um outro lugar, né? Como ela não pudesse ser professora, né? E essa mulher escreveu coisas importantíssimas, né, com a temática, trazendo a questão da tríade da família, da matriz africana, da importância de uma narrativa ligada à sociedade, podendo verificar coisas do ensino, como é que funcionava esse ensino. É importante dizer que ela foi também a primeira patrona de uma feira do livro, a primeira mulher negra patrona de uma feira do livro aqui no Rio Grande do Sul, em São Lourenço. Ela ganhou o Prêmio Zumbi de Palmares, porque ela ficou um tempo aqui em Porto Alegre e depois ela foi, como pedagoga, auxiliar no governo federal a instituição da questão da educação antirracista, né? Educação e pedagogias antirracistas, né? E por isso que ela ficou conhecida como Helena do Sul, porque ela era aqui do Sul e foi para Brasília, e talvez em função disso, mas também porque tivesse uma outra pessoa, Helena, lá, então, para diferenciar, se chamava Helena do Sul, mas ela também permaneceu com esse apelido, digamos assim, até o final da sua existência. Infelizmente, ela faleceu em 2009, e é muito importante ressaltar que ela é fundamental, porque ela é justamente uma escritora que realizava as suas publicações do autor. Ela tinha uma editora que ela mesma, que era um coletivo, né? Rainha Ginga, no qual ela publicava os seus livros, então fazia poucos exemplares. Muitas pessoas reclamam, então, porque tinham poucos exemplares, e então por isso que não a conheceram, porque, na realidade, durante muito tempo, a academia não tomou conhecimento da Maria Helena, né? Nos últimos anos, sim, em função de pesquisadoras negras nas universidades aqui do Rio Grande do Sul, começaram a pesquisar sobre ela, e hoje ela é tema de TCCs, de dissertações, tem sites em universidades aqui no Rio Grande do Sul contando a sua história, a sua importância o quanto mulher negra. Eu queria ler um poema dela, que ela também escrevia poemas, que diz assim: Solidão. Meu filho, sentado à porta, com a simplicidade que criança sente, perguntou-me de repente: por que Deus criou tanta gente? Não esperou a resposta e foi dizendo baixinho: é que Deus não gosta de ficar sozinho.
Senti tanta tristeza, sofreu meu coração, ao ver que uma criança já entende de solidão. E durante muito tempo se pesquisava com relação nas universidades, na academia, enfim, se perguntando se conheciam as escritoras negras do Rio Grande do Sul, e muitas diziam que não conheciam, né? Ou que diziam, tem pouco material em bibliotecas, em sebos, né? E graças a um grande esforço foi relançado o seu primeiro livro, né? Foi feita uma nova publicação há pouco tempo, a questão de 3 anos atrás. O seu livro é Fogo, e podendo mais pessoas, por uma editora de São Paulo, através de um grupo que existe aqui, o Diálogos da Diáspora, que são pesquisadores ligados a universidades, que traçaram que era necessário trazer novamente a Maria Helena à tona para que as pessoas pudessem a conhecer, né? E também no próprio Mulherio das Letras, aqui no Rio Grande do Sul, nós fizemos um encontro online em todo o Brasil, e ela foi uma das mulherageradas, né? Porque era necessário trazer novamente esse nome para que as pessoas possam a conhecer, ter conhecimento de tudo que é de importância, o quanto escritora, e ser uma pioneira entre as mulheres negras que escrevem aqui no Rio Grande do Sul. Hamilton, teu microfone está desligado. Acontece. Quem mandou um abraço para você hoje foi a Paula Valéria. Querida. A Paula Valéria do... Menino Infinito. Menino Infinito, exatamente. Aliás, antes de continuar, eu queria compartilhar aqui 2 ou 3 comentários de pessoas muito ilustres, poetas também. Primeiro é o Lau Siqueira. Que alegria assistir daqui da Paraíba essas 2 vozes poderosas da literatura contemporânea. O canal do Proletariado sempre certeiro. Obrigado, Lau. Obrigado, Lau. Obrigado. O Lau já foi um participante do programa, né? Foi entrevistado num dos programas do ano passado. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em João Pessoa, quando teve o encontro do Mulherio há pouco tempo. Eu conhecia. Mas só antes de chamar a Ana, você estava falando sobre a sua formação, etc. E vocês tiveram em casa uma formação assim, muito de autoestima, né? Você tem até um poema chamado No Agô, sabe as palavras que se fala, nós somos negros lindos, né? Parece que isso aí era um mantra na sua casa, não era uma coisa assim? Sim, a minha mãe e meus pais eram muito conscientes com relação a isso. Sempre colocar a importância dos filhos se darem conta da sua beleza, da sua inteligência, da sua importância no mundo, que nós sempre iríamos fazer diferença pelo caminho que a gente escolheu nessa trajetória, né? Poder fazer diferença. E para isso é necessário autoestima, né? Sim. Mas isso está presente também na sua poesia, né? Se vocês me permitem, tem uma poesia sua, Lilian, que eu gostaria... Ela é um pouquinho longa, e eu sou um péssimo leitor, mas eu vou me arriscar a lê-la, e você me corrige. Tá certo. E, para mim, essa poesia é bem a questão da africanidade, né? Que está inserida na sua alma, né? Chama Ciranda Negra. Meu peito sangra. Toda a minha ancestralidade, berço África, GG, Nagô, Bantu, sons ritmados, cadenciados pela ordem da vida que muitos querem ver destruída. Na ciranda das mãos, um Ubuntu, somos todos nós. O teu olhar negro me fortalece e me renova. Guerreira, mãe, mulher, avó, homem, irmão, pai e filho, a cada girar teu, a conexão se faz. Não queremos mais lágrimas salgadas, nem o banzô da saudade, mas sim respeito e dignidade na ciranda negra. A luta se fortalece, o medo desaparece, a autoestima cresce e o amor prevalece. Parabéns, minha querida. É lindo esse poema, maravilhoso. Tem um poema... É o reflexo da sua alma. Tem um poema curto, a Lilian também é muito feliz nos poemas curtos, às vezes tem poemas de 3, 4 linhas. Eu adoro poemas curtos. E ela fala, em algum momento, às vezes olhamos para trás,
só para conferir de onde vieram os nossos passos, né? Como é importante isso, né? E tem um outro que diz assim: você sabe o valor da chuva? Não. É porque você nunca atravessou o deserto. Legal. Vamos chamar a Ana aí, que ela vai iluminar. A Ana vai iluminar um pouco essas... A Ana dos Santos é uma pesquisadora importantíssima da escrita feita pela mulher negra. Ana, venha conversar com a gente. Obrigado, boa noite, Ana. Obrigado por aceitar o convite da Lilian para participar. Pode tomar o chimarrão tranquilo, viu? Boa noite, César, boa noite, Hamilton, e boa noite, Lilian, a nossa homenageada aqui do canal Poetariado. Muito obrigada pelo convite. É muito importante ter esse canal dedicado, né, à poesia, né, brasileira, não só brasileira, mas hoje, então, com uma poeta gaúcha que o Brasil deve conhecer, porque, como a gente está ouvindo aqui, poemas belíssimos, uma trajetória literária que está sendo cada vez mais estabelecida, né, na história da literatura gaúcha e brasileira. Eu sou pesquisadora de autoria de mulheres negras e indígenas, sou professora de literatura brasileira e também escrevo, sou poeta. E conheci a Lilian Rocha no Sarau Negro Sopapo Poético, que é um sarau que acontece aqui em Porto Alegre, um sarau mensal, onde uma vez por mês nos reunimos para ler autores e autoras negras. E o César e o Hamilton não conhecem a Lilian pessoalmente, porque ela é uma figura muito marcante, né? Uma mulher muito bonita, muito vistosa, e uma performer, né? Foi assim que eu conheci ela na roda de poesia. Então, a Lilian tem uma presença de cena muito forte por conta da voz dela, né? Ela é musicista e ela sempre canta quando vai declamar os seus poemas. Ela usa, né, do seu corpo para expressar suas emoções. E nessa roda de poesia, que é uma roda africana, né, onde a oralidade é a linguagem da noite poética, do sopapo poético, a Lilian é uma estrela, né, um destaque assim, que nos encanta e né, escreve, publica livros, é uma referência aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, como escritora negra, né, com muito orgulho. Eu venho pesquisando a obra dela há alguns anos, publiquei alguns artigos, algumas resenhas sobre o trabalho dela. Quero falar um pouquinho do segundo livro dela, que é o Negra Soul, que reflete bem a imagem, né, dela com o microfone, né, a voz, como o poema que ela nos disse hoje. E vou começar lendo um poema desse livro, que a mim me tocou muito e a muitas mulheres também. Se chama Negra. Negra, palavra bendita, que saiu de tua boca como insulto e que transcende em minha dança, em minha história, em minhas crenças, em minha luta, em minha vitória, que corporifica em meu sorriso de perplexidade da tua pobre, medíocre ignorância. E foi assim que eu conheci a Lilian, exaltando, então, o orgulho negro, né? A identidade da mulher negra,
né, e a estética, né, que nos traz muito orgulho. Né? A Lilian é uma escritora que realmente, como já foi dito aqui, né, reforça a nossa autoestima. E a poesia dela surge num cenário justamente que são as rodas de poesia, os saraus periféricos, né, o movimento slam, que né, começou a ganhar força nos últimos 10, 15 anos, trazendo, então, essas vozes insurgentes, essas vozes dissonantes do cânone literário brasileiro. A gente tem pesquisas que mostram, né, que comprovam que a literatura brasileira é dominada 90% por escritores homens brancos. E nos últimos anos a gente tem, então, resgatado nomes, né, como a Lilian trouxe aqui, a Maria Helena Vargas da Silveira, a Conceição Evaristo, a Maria Firmina dos Reis, né, nossas predecessoras, mas também a literatura tem se voltado para essa contemporaneidade, né, o que está sendo produzido agora, para que a gente não precise mais homenagear as nossas poetas depois, né, da morte, e sim homenagear em vida, e por isso saúdo aqui o canal Poetariado. E é dessas vozes que vem a denúncia, né? A denúncia do machismo, do racismo estrutural. Eu vou hoje assim falar também que Lilian é uma cantora, né? Ela não se coloca assim, mas ela é uma cantora, e o Negra Soul traz no título essa referência à música soul, né? A música negra. E principalmente nesse estado aqui, que é o Rio Grande do Sul, né, onde se apaga muito a presença da ancestralidade africana, que no sarau sopapo poético é ressaltada pelo instrumento sopapo, que é um tambor de origem africana, que é específico aqui do Rio Grande do Sul, né, e que a gente sente muito na poesia da Lilian, a força e o ritmo desses tambores. E a música, né, a música negra. Então, Negra Soul. E a Lilian tem muitos poemas que foram musicados por compositores gaúchos. E eu vou ler aqui um que fala sobre o cabelo, né? Que o cabelo negro, né? A Lilian tem muito essa mágica de ressignificar palavras de origem racista, né? E fazer poesia com elas, dando um significado positivo, né? Se apropriando dessas palavras. Então, ela se apropriou da palavra pichain e escreveu esse poema. Quem tem medo do meu cabelo pichain? Ele não espeta, não tem mau cheiro, simplesmente eleva-se ao céu, feito seta. Tem direção certa, símbolo da minha negritude. Quem tem medo do meu cabelo pichain? Assim, também deve ter medo do meu falar alto, do swing do meu corpo, da minha ancestralidade. Quem tem medo do meu cabelo pichain? Não fique assim. Sou eu que carrego a minha coroa, cor de ébano, sim. E não me venha ditar regras de apresentação. O meu cabelo é a minha libertação. Eu fico até arrepiada quando leio Lilian Rocha, porque me identifico e fico muito feliz com a escrita dela.
E a Lilian também vem da tradição da biodança, né? Então, a gente tem alguns poemas no Negra Soul que falam do biocentrismo, né? Da celebração da vida. E aí eu vou ler, então, o poema O Olhar. Ventre, pulsação da vida, marcado no ritmo da existência. Luta branda pelo ecoar faminto do grito da sobrevivência humana. Nascemos, choramos ou não, mamamos, porém, ainda falta o olhar, a poética do encontro, no qual me reconheço e esqueço tudo mais. Agora sim, olho-te e te vejo em mim. Ah, que alívio, mãe. A Lilian, como já foi dito aqui, né, sempre fazendo referência à sua família, né, sua mãe, seu pai. Eu trouxe aqui também hoje um trabalho muito bonito que a Lilian fez com os seus irmãos, que é o resgate da história da mãe dela, né, que Lélia da Silva, Memórias, é justamente a recolha da tradição oral, né, que foi transcrita aqui pela Lilian, pelos seus irmãos, trazendo, né, esse é um livro de memórias. Essa aqui é a mãe da Lilian, muito bonita, né, na capa, muito parecida com ela, onde ela traz aqui, como ela já disse aqui hoje, né, a história do Floresta Aurora, esse clube negro, e outras tradições que foram passadas, né, dos pais da Lilian para o seu caminho de identidade. E eu sou uma poeta, escritora de poesia erótica e gosto muito dos poemas eróticos da Lilian. Vou ler um, claro, que é no Negra Soul. Negra Soul é um livro que eu tenho bastante carinho assim, por ele. E se chama Lilith, o poema. Lilith. Quando Adão sussurrava, abriam-se as portas do paraíso. Quando Lilith gemia de prazer, não foi sequer chamada de pecadora. Foi eliminada da história. Hoje, exibes o teu falo em nome da honra. E por mais que 1000 Marias da Penha gritem de dor, haverá uma costela no meio do caminho, impondo seu direito à propriedade. Não queremos mais Evas. Liliths ressurjam das cinzas e entoem o hino do pulsar prazeroso da vida. Bom, este livro, né, da Lilian é o segundo. Quem quer conhecer mais a obra dela, eu trouxe hoje também o primeiro livro dela, que se chama A Vida Pulsa, tá? O Menina de Tranças, que nossos companheiros aqui já leram, né, alguns poemas, que também é um livro muito querido para mim. E o Agô, também já foi lido aqui, né? Alguns poemas. E o Rochedos Também Choram, que é lindo, né? Belíssimo também, esse título e todos os poemas que estão nele. Eu vou terminar só lendo a apresentação que eu fiz desse livro. Eu tive a honra, então, da Lilian me convidar para apresentar ele, né? Então, vou ler rapidamente aqui para encerrar minha participação. Rochedos Também Choram? Sim, Lilian Rocha tira a água das pedras. Somente às poetisas é permitido fazer mágica com as palavras.
E é preciso ter sensibilidade para compreender metáforas. A poesia não é para qualquer leitor, mas é possível olhar pedra e ver água, contradizendo Adélia Prado. Acompanhando de perto a carreira literária de Lilian Rocha, vejo um grande amadurecimento de sua obra. Entre as partes do livro Rochedos Também Choram, poeira, areia, pedra e rocha, constato que a vida pulsa. E não é só o título do seu livro de estreia de 2013, mas um projeto filosófico. A eu lírica assume sua vulnerabilidade diante das grandes tragédias do nosso tempo. O isolamento é um desafio para quem precisa de calor no corpo, brilho nos olhos, abraços e beijos. A estiagem da natureza é também a do corpo, que quer provar a seiva da vida e celebrar o gozo. Também faz parte do projeto ideológico da autora lutar contra a necropolítica, conceito do filósofo camaronês Achille Mbembe, que está aqui no Brasil por acaso chegou hoje, que desvela o projeto neocolonialista de fortalecer políticas de morte, ditando quem pode viver e quem deve morrer. Desde Negra Soul, de 2016, e Menina de Tranças, de 2018, a poetisa usa a palavra como denúncia e como uma pedrada no espelho narcísico da branquitude. A metáfora da água aparece nos olhos da viajante, da andarilha, da observadora do mundo, duro como pedra. A lágrima, a chuva, o mar, tudo é efêmero para quem tem a sabedoria dos ciclos da água. A saudade da infância é nostalgia, mas também desejo de sonho, de esperança do futuro. A maturidade de seus poemas foi calcada no tempo. A sabedoria de sua espera nas páginas desse livro me trouxe à mente a imagem de uma ampulheta de areia, antigo medidor do tempo e ensinador da paciência. A eu lírica soube atravessar desertos e conversar com seus demônios. A estética afrodiaspórica evoca Xangô, orixá da justiça, conhecido por habitar as pedreiras. A autora já havia pedido licença poética, em agosto de 2022, aos orixás e iabás do grande terreiro Brasil. Com suas ervas, velas, cantos e danças, vem curando o nosso povo negro do insistente banzo em nossos corações. Onde tem pedra, tem água, e rochedos também choram poesia. Obrigada. Legal, muito bom. Agora seria bom a gente ouvir um pouco a Lilian de falar alguns poemas dela, né? O que vocês acham? Já que a Ana falou que eu canto, eu vou fazer um cantado, pode ser? Opa! Beleza. Maravilha. Eu vou fazer o Pichain 2, que está nesse livro aqui, Meninas de Tranças, que foi musicado por um grande amigo, que é o José Carlos Rodrigues, que é assim. Meu cabelo incomoda, causa surpresa, indignação, mostra postura, presença negra na sociedade eurocentrada do liso molejo da escravidão, do estilo aceito, do liso molejo da escravidão, do estilo aceito, sem preconceitos, gosto dele assim, Crespo mirando céu desenhada nanquim, sem preconceitos, gosto dele assim, Crespo mirando céu desenhada nanquim, viva o meu cabelo, viva Pichain, viva o meu cabelo, Pichain, viva o meu cabelo, viva Pichain,
Viva o meu cabelo, pichain. Legal. Esse é um Muito poema que eu bom. gosto muito. E tem um poema que eu gostaria de fazer por uma situação que a gente tem vivido aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul, de uma forma meio que recorrente, que é o gritaram. Então vamos lá. Luiz Roberto! Luiz Roberto! Luiz Roberto! Gritaram teu nome no meio da noite. A lua brilhava e as sombras escondiam o teu corpo caído no chão. Gritaram de novo, berraram até. Já não ouvias, observavas de cima teu corpo preto, inanimado, olhos vidrados, ferido na alma, que já foi embora. Luiz, Luiz, Luiz Roberto! Gritaram novamente. Só poderia ser a Dona Maria. Mãe, quando chama pelos dois nomes, é porque é sério. Eu queria ler um poema que foi feito na época da pandemia. Perdi alguns amigos poetas, que é Lágrima, que está nesse livro aqui, que é A Travessia de Amanaã, que é com mais 6 amigas minhas. A Ana faz parte desse livro. Lágrima. Sonhei contigo. É como se o tempo não tivesse passado. Pude ver teu sorriso, até senti o teu cheiro. Era tanta saudade. Não aguentei. E até apneia tive. Acordei assustada, soluço preso na garganta. A mão bem fechada, parecia conter algo. Abri curiosa, lentamente. Uma gota. Levo à boca da salgada. Tua lágrima agora chora por meus olhos. Vou ler um que eu gosto muito. Esse livro aqui, que é o mais recente, um dos mais recentes, né? Que é o Rocheiros Também Choram. Meu sobrenome é Rocha, né, gente? Durante muito tempo, como mulher negra, né, enfim, gerente de laboratório, analista clínica, a única mulher negra durante muito tempo no curso de farmácia na URGS, na Federal aqui, a gente às vezes tem que botar uma capa, né, de resistência para não se machucar. E só que chega um momento que isso cansa, né? Mulher negra ser tão resistente sempre, sempre, sempre. E esse livro eu escrevi justamente por isso, assim, né? Que eu possa ser poeira, assim como as outras tantas outras mulheres negras, possa ser poeira, possa ser areia, possa ser pedra, possa ser rochedo, possa ser rocha, e também que possa chorar, né? Rocha. Os rochedos também choram. As rochas também abraçam. As pedras também deslizam. As areias também acariciam. As poeiras também afetam. Mas as rochas sangram a terra. Legal. Olha desse primeiro livro aqui, que foi primeiro, né? Demorei para publicar, né? Publiquei com 47 anos de idade. E agradeço aqui ao meu amigo Cláudio, que foi uma pessoa que eu conheci, era meu aluno de biodança. Eu fui dar um curso uma vez em Santa Catarina, que eu dou também de neuromusicologia. E ele estava ali presente. E eu falei, entreguei os poemas para cada um dar uma olhada do sentimento que trazia aquele poema. E ele falou assim, tá, onde é que eu compro o teu livro? Eu disse, eu não tenho livro publicado, eu não conheço a editora. Ele disse, tu não conhece.
tu entrega para nós os teus poemas em todas as nossas aulas e não tem livro publicado? Eu disse, não tem. E ele chegou assim para mim e falou, olha, foi em maio isso, de 2013, tu tem até setembro, outubro para me entregar o teu material. E em dezembro, dia 19 de dezembro de 2013, saiu o meu livro, A Vida Pulsa, Poesias e Reflexões, que tem muita coisa aqui, muita coisa sobre o biocentrismo e também sobre as questões da negritude. Então, eu agradeço por ele ter mostrado o caminho, né? E também porque praticamente ele pagou todo o meu livro, ele disse que eu tinha que estar no mercado, né? Então, vou ler Parceiros. Parceria, a palavra difícil de ser medida. A dose da noite, a incerteza do dia. Qual a precisão da gota que escorre na navalha da vida? E que mancha a mente contida de impulsos relâmpagos que clareiam e escurecem a paixão vivida. E a mente aturdida descansa, pois pensa no toque, nos olhos, no gosto que envolve e esquece o restante. Legal. Muito bom. César, diga. Como está o nosso tempo aí? Como está o nosso tempo? Estamos nos aproximando do final. Tem até um comentário aqui, vou até colocar aqui, ela errou o horário, tá? Vamos até, no caso, 21h15, para desfrutar um pouco mais desta poeta genial. Oh, que bom. Elizabeth Grimber. Um abraço, Elizabeth. Então, que legal. A Elizabeth Grimber é gaúcha, viu? É gaúcha. Aham. Maravilha. Aliás, vocês me Brenda Gaúcha. A gente brinca. Deixa eu aproveitar essa pausa, então, para dar um recado. Eu virei youtuber aqui no canal do Poetariado, né? E, curiosamente, como no começo do nosso programa a gente perdeu o contato com o Facebook, né? Eu fiquei meio atrapalhado e esqueci de dar aquele recado tradicional de todo youtuber. Por favor, inscrevam-se no canal, curtam o canal, comentem. Né? Por quê? Porque isso ajuda o canal a ser mais divulgado ainda. Né? E não é a mim e ao Hamilton que seremos os privilegiados, é a poesia que é privilegiada. Então, eu insisto, e hoje a gente tem bastante gente aqui, pelos nomes que estão nos comentários, que é a primeira vez que assiste ao canal do Poetariado. Então, eu peço encarecidamente, inscreva-se no canal, ajude a divulgar o canal, façam comentários. E mais, se vocês são poetas e têm vídeos, por favor, mandem para mim, que a gente veicula no canal do Poetariado. O canal do Poetariado precisa de vídeos poemas para crescer ainda mais. A gente tem bastante lá, mas é pouco ainda. A gente pode enriquecer mais e ter a contribuição de poetas do Brasil inteiro, né, que queiram divulgar o seu trabalho em forma de vídeo através da gente. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. César, antes de terminar o programa, eu queria fazer mais uma pergunta. Não estou terminando o programa, não, só aproveitei. Não, é que já estamos confluindo aí para o final, né? Sim. Queria fazer uma pergunta para a Lilian sobre como é que ela vê hoje a literatura negra no Rio Grande do Sul, quais as perspectivas de expansão, né? Qual é a incidência que pode ter na mudança da visão cultural, inclusive branca, do Rio Grande, né, no sentido de preservar e estabelecer uma diversidade cultural mais ampla, para que o negro, porque a literatura contribui muito nisso, né, no aspecto simbólico, da ampliação dos valores, etc. Né? Como que você vê isso, Lilian? Eu posso dizer... essa pergunta é para a Ana também. Nos últimos anos, a nossa literatura negra gaúcha cresceu muito. Nós temos um grande número de escritoras e escritores que estão despontando, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em outros estados, né? Alguns escritores bem importantes que estão mostrando seu trabalho. Mas isso foi muito fruto de um trabalho coletivo, né? De uns 6 anos para cá, nós começamos a nos reunir e a buscar formas de mostrar esse trabalho, né, das mais variadas formas. Em 2017, foi feita uma pesquisa, uma entrevista conosco, né, através da Priscila Pasco, que saiu um jornal aqui no Nada, no Veredas blog dela,
perguntando para as universidades aqui do Rio Grande do Sul se conheciam quem eram as escritoras negras gaúchas. E ela perguntou em 9 universidades, apenas 2 ou 3 responderam que tinham um trabalho consistente com relação a isso. Muitas diziam que não conheciam, porque era difícil encontrar os nossos livros, né? Daí a gente colocou, realmente é difícil encontrar, ou é por não querer conhecer um pouco mais dessas escritoras? Com a divulgação desse trabalho, cada vez mais foram surgindo pesquisas sobre o nosso trabalho, não só das mulheres, mas também dos homens. E hoje em dia eu posso te dizer assim que existe uma gama enorme que surgiu também nos saraus e nos slams de escritores e escritoras negras que estão difundindo o seu trabalho, que estão se publicando nas editoras. O trabalho de editorial não é fácil, né, gente? A gente sabe que é algo caro, que é algo difícil, bater na porta das editoras, falar e buscar essa compreensão, que é necessário uma bibliodiversidade, né? É necessário disseminar um pouco mais essa questão de uma leitura padronizada, né? Mas sair um pouco desse horizonte e mostrar que também existe essa literatura tão pungente quanto, né? E que tem a sua verdade, e que tem a sua importância, e que tem que estar inserida no contexto da nossa sociedade. Então, eu posso dizer que no Rio Grande do Sul, aqui nos últimos anos, surgiram escritores maravilhosos, né? Não só poetas, mas o pessoal que está escrevendo romance, tem a Yasmin Almaty, tem Eliane Marques, de homens nós temos Ronald Augusto, nós temos José Faleiro, né? Nós temos a Ana dos Santos, Fátima Farias, que foi surgindo, e uma nova geração está publicando, está trazendo uma nova forma de mostrar essa literatura. Então, assim, é difícil, porque nós moramos num estado que predominantemente é branco, né? E que há pouco tempo até surgiu uma questão aqui no Rio Grande do Sul, com o escritor que é carioca, mas que morou durante muito tempo, desde pequeno, aqui no Rio Grande do Sul, o Jefferson Tenório, em uma cidade do Rio Grande do Sul, que mandou recolher os livros do Jefferson Tenório. Então, de vez em quando, acontecem uns estapafúrdios, assim, uns absurdos, e nós estamos lutando sempre com relação a isso. Mas eu posso dizer que nos últimos anos a coisa tem sido bem mais diferente, já somos reconhecidos na nossa importância ao quanto autores e autoras aqui no Rio Grande do Sul. Não sei se você quer falar, Ana. Então, esse caso do Jefferson Tenório é bem emblemático, né? O Jefferson ele não é gaúcho, mas o Avesso da Pele se passa aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E é justamente a denúncia do racismo à gaúcha, vamos dizer assim, né? Nós somos bem a cavalo. Isso, adorei. A cavalo. O racismo a cavalo, porque ele vem com essa força aí da escravidão, né, no interior do Rio Grande do Sul. Nós somos o estado do Brasil com a menor população negra do Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul estão as cidades onde tem mais pessoas brancas, dados do IBGE de 2024. Então, assim, não só negar a presença do nosso povo aqui, mas um racismo bem violento, nem um pouco velado, né? A gente teve aí casos que estão sendo denunciados, né? O racismo sempre existiu, só que agora ele está sendo denunciado. Quando isso chega na questão da literatura, é como a Lilian disse, né? Nós sempre existimos, nós sempre escrevemos e publicamos, mas fomos invisibilizados, né? Porque a gente tem aqui no Rio Grande do Sul a forte presença italiana e alemã, né, que projetou escritores dessas culturas, né, para o Brasil inteiro. E as outras vozes foram, então, silenciadas. A literatura negra, negro-brasileira, que é o conceito com o qual eu trabalho, né, aqui nos trouxe um grande símbolo, que é o Oliveira Silveira, né? Todos nós temos que conhecer o poeta da consciência negra que nasceu aqui. Acho que nada é por acaso, né? Acho que é daqui que veio essa contribuição do Oliveira Silveira para a história da educação brasileira, pois é aqui que surgiu um movimento da gente não celebrar mais o 13 de maio, sim o 20 de novembro.
né? Oliveira Silveira traz toda a poética do quilombo para o conhecimento das escolas, né, dos círculos negros, outras referências, outros marcos civilizatórios, né, que é a busca pela liberdade. Então, ano passado, ele completou, 2 anos atrás, 50 anos, e tem gente no Brasil que não conhece ele. E até ano passado, 20 de novembro, não era feriado aqui, onde nasceu o feriado de Zumbi dos Palmares. Isso é muito sintomático, e isso fala muito dessa tensão racial que é aqui no nosso sul. Né? Tem um poeta aqui, que é o Duan Quixote, que ele diz, né, o Rio Grande do Sul é o sul dos Estados Unidos, no Brasil, é o Deep South. Então, a nossa literatura é arma, é denúncia, é exaltação, sim, da nossa negritude, da nossa beleza. Mas, às vezes, a gente tem que estar corroborando o que a gente escreve. E hoje eu quero falar um pouco do Jefferson Tenório, da minha solidariedade, porque esse livro é essencial para entender o Brasil, o avesso da pele. Então, a literatura tem esse poder. Essa censura que foi feita por essa diretora dessa escola, que não teve a coragem de admitir que foi puro racismo, porque ela alegou ali passagens de palavras obscenas, de atos sexuais, mas a gente sabe que o que incomodou em Santa Cruz, cidade de colonização alemã, foi um narrador negro, um professor de literatura, porque a história é sobre isso, é sobre um professor de literatura negro que é assassinado pela polícia. Então, isso incomoda demais, e aí eu acho que a literatura está fazendo, né, o seu papel social, que é desestruturar, né, essas narrativas de que nós vivemos num país de democracia racial, e isso não pode mais ser mantido. Não pode voltar para trás, né? Não pode voltar para trás. Exatamente. E é interessante que a própria Lilian, falando um dia, ela disse que o Porto Alegre tem mais casas de matriz africana do que Salvador, é isso? Todo o Rio Grande do Sul tem mais casas de matriz africana que própria Bahia ou o Rio de Janeiro. Olha, que coisa, que dado impressionante esse. Dado impressionante. Né? Porque a gente fica com a visão da branquitude, né? Do Rio Grande do Sul, etc. E eu acho que a luta de vocês é fundamental no sentido de fazer uma expressão cultural contundente, né? Que possa invadir toda essa diversidade e contribuir para essa democracia racial, né? Que você fala, né? Que não existe no Brasil, nunca existiu, né? Nunca existiu. Quem sabe com a Lilian e com a Ana, agora passem a existir, né? Estamos na luta sempre, né? Por isso que, às vezes, a rocha quer, às vezes, ser um pouco areia, né? Um pouco poeira. Ser só rocha, às vezes, é complicado. Pode chorar também, né? Porque os rocheiros também choram. Pode chorar. Deve chorar. Deve chorar. É fundamental chorar. Lava a alma. Bom, Hamilton, eu acho que agora está na hora. Está na hora da despedida, né? Está na hora da despedida. Então... mas antes da despedida, eu vi aqui no comentário que um poeta, ou uma poeta, agora não lembro, deixa eu ver aqui direito quem é. Oh, meu Deus, por que não está obedecendo? Peraí, já estou chegando lá. A Fabiana Nirsch. Posso mandar, ela está dizendo que pode mandar poemas para o canal do Proletariado para ser publicado. Então, eu vou deixar aqui o endereço, tá? cacarvalho49@gmail.com. Então, quem tiver poemas que queira publicar no canal do Proletariado, é só mandar para esse meu e-mail, que aí a gente publica. Já aproveite e digo, tem que vir o vídeo e uma descrição do vídeo para que a gente coloque na plataforma um texto para quem vai assistir o vídeo no momento que quer ler a apresentação, tá bom? Agradeço demais os poetas que colaborarem, porque isso vai ajudar a enriquecer bastante o canal e, consequentemente, a divulgação da poesia. E eu queria dizer também que esse programa de hoje
foi um enaltecimento não apenas da mulher negra, mas da mulher no sentido geral mesmo, né, da afirmação da mulher, e da afirmação da mulher com identidade, diferenças, com todas as suas diferenças sexuais, políticas, ideológicas, etc., a afirmação da mulher. E não poderia ter um programa melhor do que esse para comemorar, celebrar este mês tão importante, né, que as mulheres se visibilizam, né, que mostram para que chegaram, para onde estão, etc. Parabéns, eu agradeço muito a participação de vocês no programa. Eu queria agradecer pelo convite, por poder estar aqui com o César, com a Milton e com a minha amiga Ana dos Santos, que eu convidei. É sempre um prazer ouvi-la, né? A Ana é uma pesquisadora de primeira, uma poeta de primeira, e dizer para vocês que bom, continue com o canal, trazendo os poetas, trazendo a poesia viva e pulsante, que é necessário, tão necessário nos dias de hoje, para a gente continuar sobrevivendo com um pouco mais de lirismo e de resistência. Legal, muito obrigado. Ana, quer dizer alguma coisa? Obrigada, então, ao canal Poetariado. É muito importante esse canal só de poesia. Eu acho assim, que a gente tem que espraiar, como se diz aqui, né, a força da poesia, esse gênero tão caro a nós, e precisa, né, ser mais escutada, mais lida. Como a Lilian falou, nos tempos de hoje, a gente precisa muito de poesia. Muito obrigada e parabéns, César e ao Milton, por essa iniciativa. Né? Realmente inscrevam-se no canal, sigam, tem um conteúdo riquíssimo aí de literatura. E muito obrigada, né, por esse espaço, né, na Semana da Mulher, é muito importante que a gente tenha um espaço de fala, um lugar de fala. Então, muito obrigada e um abraço para todos. Eu deixo um abraço para quem ficou até esse momento nos escutando, né? E aqueles que vão assistir depois, então, que possam procurar um pouco mais, conhecer os nossos trabalhos que estão nas redes por aí. Tá. Legal. Bom, Ana e Lilian, muito obrigado por participarem do programa, adorei. Só uma correção, viu, Ana? Eu conheço a Lilian, sim. Quando eu estive aí em Porto Alegre, que eu fui homenageado pelo Renato, pelo Gente de Palavra. Gente de Palavra. E aí eu conheci a Lilian, inclusive leu um poema meu, fiquei muito emocionado, eu leio muito bem. Muito obrigado, Lilian. E quero agradecer ao público maravilhoso que se manteve até agora fiel à nossa telinha aqui, né? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a você, Lilian, muito obrigado a você, Ana. Hamilton, um grande abraço e um grande abraço a todos. E viva a mulher e as escritoras mulheres. Um grande abraço. Vamos agora encerrar.